Primeiramente, gostaria de começar esse vídeo dessa forma, porque nunca perde a graça esse meme do Giannis. E outra coisa que eu gostaria de falar é que a situação do Milwaukee Bucks não é normal, não é natural, que um time que era esperado para ser um campeão da NBA, que estava sendo favorito ao título no começo da temporada, neste momento foi eliminado de forma totalmente tranquila e pacata. Ah, mas teve a lesão do Giannis e tudo mais. Eu vou comentar sobre tudo a respeito nesse vídeo, porque a situação do Milwaukee Bucks é um pouquinho mais complexa do que aparenta. O fato do Giannis ter um peso muito grande nessa equipe, ao mesmo tempo ter uma influência muito grande nessa equipe, talvez seja o motivo de ela estar da forma como está. Então vamos começar do início, rapaziada. O Giannis foi campeão com essa equipe do Milwaukee Bucks lá em 2021, mano, e foi uma bela corrida ao título. Eu gosto bastante de lembrar da época que o Giannis foi campeão, porque, manos, aquela temporada em si, eu pretendo fazer um vídeo específico ainda no meu canal principal, né, contando a história um pouquinho melhor, da reconstrução, da como foi as temporadas antes até eles chegarem ao título. Mas só que o grande ponto é que daquele momento em diante, o Giannis nunca mais seria reconhecido da mesma forma. Ele era antes apenas um bom defensor, um cara atlético, um dunker, né, um cara que conseguia fazer com que qualquer cara que estivesse na frente dele empurrava e chegava até o aro. Depois daquilo, ele realmente foi reconhecido como um dos melhores jogadores de todos os tempos, principalmente do Milwaukee Bucks e da NBA também. Se você falar que o Giannis é um cara normal, um pivô que sabe apenas duncar, como é a opinião do James Harden, que ele até publicou, é muito dinheiro pra um cara que só sabe correr e duncar? Não, é porque essa é essa é a característica mais forte do jogo dele. Mas o Giannis arremessa 35% pra 3, ele tem um arremesso de meia distância que em si é bem consistente até, ele costuma matar arremessos frequentemente, mas a característica mais forte dele é a dunk, e a força dele, o atleticismo dele, então é isso que ele explora. Então, beleza. A partir desse ponto, o Milwaukee Bucks meio que ficou assim, mano, a gente não pode perder esse cara por nada. E aí montaram um elenco bem sólido, bem redondo ao redor dele. Aquele elenco, Jrue Holiday, Grayson Allen, Chris Middleton, Brook Lopes e o Giannis, pra mim é um quinteto simplesmente absurdo. Eu sempre gostei desse quinteto e eu sempre acreditei muito neles. Ano passado, eu acho que a lesão do Giannis nas costas, em que ele durante as partidas recebia massagem naquela maquininha do treme-treme lá assim, na lombar, por causa daquela queda que ele teve, foi o grande motivo do Milwaukee Bucks não performar melhor. Eles acabaram ficando na primeira rodada, foram surpreendidos por uma pancada daquele Miami Heat que ninguém esperava que um oitavo colocado fosse tão bom, e realmente foi surpreendente eles chegarem até a final da NBA. Agora, esse ano, parece que tivemos um replay do ano passado. O problema em si, na minha opinião, foi toda a construção desse elenco e tudo que eles modificaram ao longo dessa temporada pra poder chegar até os playoffs. E na minha concepção, já era meio óbvio que esse time ia acabar falhando mais uma vez. No final da temporada passada, não sei se vocês se recordam quando eles foram eliminados, quando o Giannis foi perguntado, não a respeito só do fracasso, né? Ele, inclusive, ficou muito puto, mas e sim quando foi perguntado sobre os ajustes. O time fez ajustes que o Giannis considerou satisfatório para que eles tentassem progredir melhor naquela série contra o Miami, e a resposta dele foi bem também com falta de paciência. Obviamente o cara tinha acabado de ser eliminado, mas ele ficou realmente incomodado com essa pergunta porque faltou ajustes por parte do Giannis, faltou muitos ajustes que só poderiam vir do coach, que faltou do Mike Budenholzer em si. E aí, para poder manter o Giannis um pouquinho mais contente, né, aquela especulação, a gente precisa ser melhor da faxineira, a gente precisa ser melhor do técnico, ao reserva, ao cara da água, ao treinamento, ao ataque, à defesa. Ele saiu apontando o dedo pra geral. O Bucks atendeu aos pedidos dele e trouxe Adrian Griffin, que era, se eu não me engano, ele era o assistente técnico. Não satisfeito com apenas mudar o técnico, sob a ameaça de não reassinar com o time, podendo entrar em agente livre na próxima temporada, o Giannis veio e falou que queria reforços, ele queria mudanças, o time precisava ser diferente e ele queria ser campeão novamente no Milwaukee Bucks ou fora dele. E é aí que em outubro, antes de começar essa temporada 23-24, tivemos a chegada de Damian Lillard. E aí voltamos ao ponto na qual eu iniciei o vídeo. Eles vieram como favoritos, eles vão disputar título, acabou a NBA, é o novo Shaq and Kobe, é Lillard e Giannis. E aí eles tiveram uma boa temporada regular de começo. Óbvio que todo time passa por uma fase de adaptação, principalmente Damian Lillard jogou a vida inteira no Portland, com outro técnico, com outros companheiros, chegar num esquema totalmente diferente ao Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks precisaria se adaptar ao Lillard, ele que é considerado um dos 75 maiores jogadores de todos os tempos da NBA, mesmo sem nenhum título, mesmo sem nenhum MVP. Isso eu acho até um pouquinho contraditório. E da mesma forma que ele teria que se adaptar ao Milwaukee, o Milwaukee teria que se adaptar ao estilo de jogo dele, já que com a chegada dele, automaticamente a defesa do Milwaukee Bucks ficou mais fraca, automaticamente o time teria um buraco na defesa que precisaria ser coberto com rotação defensiva, né? Todo mundo alternando a marcação para poder cobrir os mismatches que surgiria com o Damian Lillard em quadra, né? Porque a maioria dos times ia tentar forçar uma troca, um corta-luz ali pro Damian para criar uma situação de diferença de tamanho, né? Para poder jogar com um defensor menor. E aí que
que começou outro problema, que foi aí que o Giannis começou a reclamar muito do Adrian Griffin. Inclusive, ambos, talvez o Adrian Griffin tinha pouca experiência pra poder lidar com um cara do calibre do Giannis. Pra poder que um técnico seja técnico de um jogador super estrela, tipo Giannis, tipo Jokic, tipo LeBron, o cara precisa ter respeito. Se ele não tiver o respeito daquele cara, não adianta. É que tipo o Steve Kerr comandando o Stephen Curry, ele tem o respeito do Stephen Curry. Não adianta você colocar um cara novato ali que deu com o que o Darvin Ham deu com o LeBron, né? Mas enfim, voltando ao ponto principal. O Giannis acabava contestando muito as decisões do nosso mano Adrian Griffin. Tanto que tem uma imagem que viralizou muito, que é ele, quando ele acabou de ser substituído, ele não gostaria de ser substituído, e ele contesta o técnico, tipo, mano, bate de frente com ele porque ele não queria sair de quadra. Então isso é a falta de respeito que o Giannis estava. Por mais que aquele time estivesse performando muito bem. Aquele time estava como segundo, terceiro colocado na época, com recorde positivo, 30 e poucas vitórias e umas 15 derrotas mais ou menos. E aí chegou a grande modificação que o Giannis falou. Já que o Giannis estava querendo reforço, trouxeram reforço ofensivo. Esse reforço ofensivo carregou junto com ele um enfraquecimento defensivo, sendo que o time, para poder pegar esse reforço ofensivo, abriu mão de Drew Holiday e Grayson Allen, que eram dois dos melhores defensores de perímetro do time. Isso já não tá fazendo sentido na minha cabeça. E aí depois reclama do técnico, porque o Doc Rivers, que é um cara que falhou como técnico do 76ers com Harden e Embiid MVP, falhou como técnico de Kawhi Leonard e Paul George lá no Clippers, e depois ainda apontou dedo falando que a culpa era do Kawhi por terem trocado Shai Gilgeous-Alexander. Nem quando tem uma troca de um jogador na qual ele tem influência, ele assume a culpa. Ele simplesmente aponta o dedo, ele apontou pro Kawhi a troca que aconteceu com o Paul George e do Shai Gilgeous, ao invés de ele assumir a culpa. Cara, isso pra mim é loucura, valeu? Isso pra mim é completamente loucura. E aí esse cara, que vive ainda naquela fantasia que ele é um excelente técnico pelo título de 2008 do Boston Celtics, esse é o cara que resolveria o problema defensivo da equipe de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, e ainda chegando nos playoffs, durante 2 jogos, não tivemos nenhum dos dois em quadra, e o Giannis não apareceu nenhum jogo do playoff por causa de lesão, mais uma vez. Cara, mano, mas não sei se deu pra perceber, mas esse é meu pensamento, tá ligado? Jogadores como o Giannis e como o LeBron, na minha opinião, eles não podem brincar de general manager, tá ligado? Primeiro, eles constroem uma reputação e depois utilizam dessa reputação de influência pra montar elencos que eles querem, mas nem sempre um jogador de dentro da quadra consegue enxergar realmente o que o time precisa por fora. É por isso que precisa de pessoas competentes, como técnico, fisioterapeuta, como GM, como gerente de finanças. Cada um precisa ter o seu quadrado, e o cara não pode ficar toda vez que ele não tá feliz, mandar alguém pro espaço. O general manager do Oklahoma City Thunder, por exemplo, o Sam Prestice, é um cara genial, mano. Já pensou se o Shai Gilgeous-Alexander, toda vez que ele tivesse infeliz com alguma coisa, ele fosse lá e colocasse um dedo dele pra poder ocorrer alguma troca no Thunder? Mano, não ia dar certo. Eles têm que acreditar em quem tá gerenciando a equipe, em quem tá treinando a equipe. Enfim, mano, eu acho que deu pra entender mais ou menos o meu posicionamento. Eu acho que o Milwaukee Bucks, o problema deles começa pelo técnico e termina como o Giannis, tá ligado? O Giannis precisa assumir o papel dele de líder e parar de querer interferir diretamente como técnico. O Bucks precisa trazer um técnico que seja decente, quem sabe chegar e fazer aquele famoso errei foi moleque, e volta Mike Budenholzer, por favor, volta pra mim, tá ligado? E deixa o cara organizar a casa. Tenta pegar algumas peças do time aí e trazer alguns jogadores que sejam bons defensivamente, principalmente por perímetro, pra poder complementar essa equipe, pra dar um reforço ali, porque a grande deficiência, né, que o nosso mano Lillard acaba trazendo. Alguns nomes me vêm à mente, como eu já citei no vídeo passado. Mas resumindo, o Bucks, ele entregou um caminhão de dinheiro pro Giannis, renovou com ele, e agora tem um cara que pode ameaçar sair da equipe, tá ligado? Eu acho que a chance é baixa, porque ele acabou de renovar e o time fez todas as vontades dele. Mas existe a possibilidade do Giannis mesmo assim solicitar uma troca. E isso seria a maior vergonha possível pro Bucks, tá ligado? Depois de mudar todo o elenco e fazer tudo que o Giannis queria, agora ele ainda assim não tá satisfeito e ele pedir pra sair da equipe, tá ligado? Em busca de um título. Mas uma saída seria o time tentar se reforçar defensivamente, e obviamente que jogadores defensivos hoje em dia tá bem valorizado no mercado. O Anunoby foi com muito custo pro Knicks e agora o Knicks vai ter que renovar com ele, inclusive. Caras como Aaron Gordon e Michael Porter Jr. do Denver Nuggets, por exemplo, são muito valorizados, não saem da equipe nem a pau. O Alex Caruso agora vai ser muito assediado pelas equipes nessa off-season, na minha opinião. Então, o Bucks, para eles se reforçarem defensivamente sem custar um caminhão de dinheiro, um caminhão de pique, um caminhão de jogadores que eles têm no elenco, talvez seria esperar mais um ano ou 2 ali, que é quando vai estar vencendo o contratinho de rookie da rapaziada que foi draftada esse ano, por exemplo, um Amen Thompson da vida, um Jarvis Walker que tá lá no Indiana. Eu acho difícil do Indiana querer liberar ele, mas enfim. Até um Bilal Coulibaly lá do Washington Wizards, mano. Traz um desses molecão e tenta adaptar ele pro estilo de jogo do Bucks, reforçar ali a parte do perímetro, um jogador 3D. A situação é mais fácil de falar do que de fazer, mas vai me espantar muito se o Milwaukee Bucks insistir no erro que se chama Doc Rivers pra ser o coach dessa equipe. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião, rapaziada. O que você acha do Doc Rivers? O que você acha da situação do Bucks? Pelo terceiro ano consecutivo, eles estão sendo eliminados entre a primeira e a segunda fase dos playoffs, mesmo eles sendo favoritos a chegar ao título, e o
Giannis pelo segundo ano consecutivo lesionado quando chega a pós-temporada. Eu quero saber a sua opinião a respeito. Eu só gostaria de lembrar meu mano Arthur, que ele falou assim: Guibeira, faz um vídeo do Bucks, se tu fizer, eu viro membro. Tá devendo membro aí, vira membro do canal, tamo junto. Gostaria de agradecer a todos os membros que apoiam o nosso projeto. Se você quiser entrar pra família de membros, tem alguns benefícios que podem te interessar, além de você apoiar muito que esse projeto do canal Trash Talk continue de pé. Mas, se você apenas quiser me apoiar de forma gratuita, se inscreva, ative o sininho, deixa o like pra receber mais vídeos como esse, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!